Na tela branca ao centro, o título em letras azuis informa: Aplicação de ferramentas computacionais para apoio ao ensino de matemática para alunos com deficiência visual. Olá, amigos! Vamos ver agora alguns exemplos de ASCII-MAT quando utilizado no ensino fundamental de matemática. O uso de ASCII-MAT é relativamente trivial, tá? Você pensa que você vai colocar uma frase aqui: Oi, estamos calculando 2x, aí expressão matemática, crase 2 ponto x, fecha a crase, tá? E temos aqui então a expressão calculada, ou então 2 asterisco x, né? Ou simplesmente 2x. Então, o uso de ASCII-MAT é bem simples e eu quero colocar algumas regras básicas. Primeira regra básica: se você usar o circunflexo, você está subindo, por exemplo, fazendo uma potência. Então vou colocar aqui assim, por exemplo, 2 circunflexo 3, crase, né? Então a gente tem aqui 2 elevado a 3. Se eu colocar outro circunflexo 3 aqui, o que vai acontecer? Na verdade, você vai ter 2 elevado a 3, tudo isso elevado a 3. Se nós quiséssemos, podemos colocar também um parênteses para indicar que é 2 elevado a 3 elevado a 3. Isso é muito trivial do ponto de vista conceitual. Vamos começar com uma primeira regra básica. O sinal circunflexo serve para você colocar alguma coisa em cima. Por exemplo, elevar. Vou colocar aqui crase, tá? 2 circunflexo 3, crase. Eu fiz 2 elevado a 3. Repara o seguinte: se eu quiser colocar aqui 2 elevado a 3x, repara que esse x não vai ser elevado, não é 2 elevado a 3x. Ele vai ser colocado do lado direito da expressão 2 elevado a 3. Se eu quiser 2 elevado a 3x, eu teria que colocar parênteses para indicar que o 3x é que vai ser colocado em cima, tá? Então são pequenos detalhes. Então o chapeuzinho, o circunflexo é para subir, e para descer, vou fazer aqui um outro exemplo para descer, né? Fazer um subíndice, por exemplo, x sublinhado 2. É o x e o 2 embaixo, assim, fazendo um subíndice, né? Então essas são as regras básicas, tá? Terceira regra básica: o sinal barra, ele é utilizado para fazer divisão. Mas aqui a gente tem que pensar bem direitinho. 1/3, ok? 1/3 é 1/3, ok? Agora, se eu colocar 1/3x, esse x não vai para baixo. Se a gente quiser que esse x vá para baixo, temos que colocar 1/parênteses 3x, fecha parênteses, ok? Se eu quiser elevado ao quadrado, 3x elevado ao quadrado, não tem problema, o 3x está elevado ao quadrado embaixo. E se esse elevado for só no x, esse chapeuzinho 2 aqui vai ser colocado do lado do x. Bom, como você pode perceber, é bem simples, mas tem determinadas regras que a gente tem que seguir. Eu tenho uma regra mais ou menos básica, que é o seguinte: se você tem um sinal de divisão, e se você está tratando de apenas um símbolo no denominador e um símbolo no numerador, não precisa parênteses. Se algum deles tiver mais de um símbolo, por exemplo, 2x, aí tem que vir entre parênteses, né? Então 1/2x entre parênteses, para que ele fique embaixo, ok? Bom, vamos ver agora os outros detalhes, porque agora você já pegou o macete, é muito simples. Então, primeiro caso, potência. Você tem aqui 3 elevado a 2, aqui normalmente, 1/2 elevado a 3, tá? Repara que o 2 elevado a 3 são mais de um símbolo, mas na saída ele colocou o 2 elevado a 3 embaixo. Isso é uma exceção.
quando você utiliza uma potência, tá? A potência tem prioridade sobre o sinal de divisão. É uma exceção, tá? Mas são pouquíssimas exceções, essa é uma exceção, tá? A parênteses 2/5, fecha parênteses, elevado a 2, tá? Então estou dizendo que é o 2/5, os 2 estão sendo elevados a 2. Tem uma outra expressão aqui, alfa barra y. O que é alfa? Alfa é a letra grega al, A-L-P-H-A. É a letra grega alfa, tá? Beta, vou botar aqui beta. Na verdade não se fala beta em grego, se fala beta, mas ninguém fala beta aqui em português, né? Seria a variável, a letra grega. Gama, G-A-M-M-A. Algumas letras podem ser colocadas em maiúsculo em grego. Por exemplo, gama é um exemplo. Ela pode ser utilizada em maiúsculo. Interessante a gente notar que beta, por exemplo, ele pode ser colocado, tá certo? Mas aí tem um subsímbolo do lado direito, tá? Alfa, por exemplo, já não pode ser colocado. Ele não faz isso, tá? Muito bem, então as letras gregas estão listadas aqui, né? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, teta, ou tita, né? Kappa, lambda, pi. Pi, por exemplo. Pi, né? Aqui o pi minúsculo e aqui o pi com a letra maiúscula, formando a letra pi em maiúsculo. Índice inferior, tá? A gente já tinha falado, o chapeuzinho, o circunflexo, né, é para cima e o sublinhado é para baixo, tá? Tenta fazer esses exemplos, tenta reproduzir esses exemplos no Edivox, tenta reproduzir em todas as ferramentas que você tiver, inclusive para você escutar o som que é produzido com cada uma dessas expressões. Você usar o Sonoramate é muito importante. Bom, raízes, tá? Existem raízes quadradas, existem raízes cúbicas, etc, etc. Raiz quadrada é SQRT. Raiz cúbica, quarta, etc, é root. Root em inglês significa raiz. Então vamos lá. Crase SQRT de 2. Crase. Ele vai fazer raiz de 2. Posso botar o 2 entre parênteses? Posso, não tem problema nenhum. Tá? Bom, qual é a diferença entre SQRT e root? Tá? Eu posso colocar aqui root de 2 de 3. Isso significa raiz quadrada de 3. Repara que tem uma diferença, ele colocou o númerozinho 2 aqui no sinal de raiz. Isso é pouco utilizado. Então, quando a gente quer fazer raiz quadrada, o usual é colocar SQRT, que faz a forma usual de raiz, que não tem nenhuma marcação específica. Okay? Então, você tem vários exemplos aqui. Tenta botar esses exemplos em funcionamento para você perceber claramente como é que eles funcionam. Frações algébricas. As frações, a gente já falou sobre essa questão. Tá? As frações utilizam o sinal de barra e o que vem em cima e o que vem embaixo, se tiver só um elementozinho, não precisa parênteses. No caso aqui desses exemplos, x elevado ao quadrado menos 1 está sobre x elevado ao quadrado mais 1. Então, olha só como é que isso fica. Vou botar uma crase aqui. Então, x elevado ao quadrado, ou seja, x circunflexo 2 menos 1, tá? Barra x elevado ao quadrado mais 1. Isso aqui fecha. Repara que o resultado final não é nada do que a gente tinha pensado. Como a gente não agrupou, o que vai acontecer? 1 sobre x2 é que vai ficar sendo a fração desejada. Então, para a gente fazer o resultado mesmo, nós temos que pegar o que fica em cima e o que fica embaixo, né? O denominador embaixo e o numerador em cima, temos que colocá-los entre parênteses. Aí fica na expressão como a gente deseja. Por último,
nós vamos ver a questão dos sistemas de equação. Sistemas de equação são uma coisa muito interessante. Eu gostava de fazer sistemas de equação quando eu estava no ensino fundamental. Tá? Tem aqui várias equações que a gente vai tratar. Então, um sistema de equação, basicamente, sim, são várias equações, uma em cada linha. Tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente coloca uma chave para abrir o sistema e outra chave fechando o sistema. Tá? Abre chave, fecha chave. Do lado esquerdo da última chave, do lado direito lá, colocamos dois pontos. Então eu vou colocar aqui assim, ó. Crase. Botei uma chave, significa que eu vou botar aqui um sistema de equações. E a chave vai fechar lá no final, mas antes de a chave fechar, tem colocado dois pontos, depois a chave final e a crase. Tá? Então, isso aqui é a notação para um sistema de equação. Então, tem uma equação, outra equação, a terceira equação. Então, a primeira equação, nós vamos colocar ela entre parênteses. Vou botar aqui assim uma expressão aqui, ó. X, vou botar só x. Vírgula. A segunda equação entre parênteses. Vou botar um y aqui. A terceira expressão, z. E aí você tem as expressões. É claro que eu botei aqui só uma letrinha, mas podia ser, por exemplo, x mais 1 igual a 3. Tá? Segunda expressão, y mais x igual a 2. Esse z aqui vou até tirar, vou botar um x menos y igual a 4. Ficou meio esquisito, né? Vou botar aqui x mais y aqui no segundo, fica mais bonitinho, x mais y. Tá? Aqui o primeiro vou até botar 2y. Tá? Tem aqui um sistema de equações todo bonitinho, x mais 2y igual a 3, x mais y igual a 2, x menos 1 igual a 4. Tá? Sistema de equações aqui para ser solucionado. Ok? Bom, pequeno detalhe. Tá? Se você for olhar para essa equação, repara que os sinais de igual aqui na resposta, na renderização, eles ficaram desalinhados. Se eu quiser alinhá-los, tem um macete que é meio, digamos assim, meio estranho. A gente coloca entre os símbolos, coloca a vírgula, vai enchendo de vírgulas aqui, ó. X, vírgula, mais vírgula, 2y, vírgula, y é igual, vírgula, x mais y igual a 2, x menos y igual. Enchemos de vírgula, né, entre cada um. Aí, quando você vai ver o resultado, todos os sinais das operações aritméticas estão todos alinhadinhos, as expressões aritméticas estão referenciadas por sinais iguais, estão todos bonitinhos aqui, um em cima do outro. Isso se houver necessidade. Eu posso dizer o seguinte, para uma pessoa cega, não faz isso não. A pessoa cega tira isso aqui, deixa bonitinho desse jeito aqui, sem essas vírgulas estranhas, porque isso realmente, para uma pessoa com deficiência visual, não tem a menor importância. Tá? Fica assim, abre parênteses uma expressão, vírgula, abre parênteses outra expressão, vírgula, abre parênteses terceira expressão, dois pontos e o fecha-chave no final. Então é isso aí. Queridos amigos, como vocês puderam perceber, tem alguns detalhezinhos no ASCII-MAT, tá? Esses exemplos que nós colocamos aqui são para você começar a brincar, porque isso tem que estar muito forte na tua cabeça quando você for enfrentar, dar aula para um aluno, isso tem que sair assim molezinha, bem tranquilo, você saber todos os detalhes de como é que as expressões em ASCII-MAT são formadas, todas as exceções, que são pouquíssimas, na verdade, tá? Você vai ver que ensinar com ASCII-MAT é muito legal e muito fácil.